Olá, seja bem-vindo ao nosso estudo sobre quem é Jesus. Eu sou Hernandes Dias Lopes e no episódio de hoje compartilharemos a história transformadora de Chrissy. Um relato que evidencia como Jesus se aproxima dos que se sentem perdidos, oferecendo-lhes uma nova identidade e caminho de vida. A jornada de Chrissy nos inspira a reconhecer a presença e o cuidado constante de Jesus, nosso pastor, que nos conhece intimamente e está sempre pronto para nos guiar para a segurança e plenitude. Uma menina chamada Chrissy experimentou em primeira mão a devoção de Jesus em ajudar os perdidos. Chrissy suportou uma quantidade inimaginável de dor em sua vida. Depois de anos enfrentando abusos, muitas vezes de pessoas que deveriam protegê-la, ela se sentiu vazia, impotente e perdida. No entanto, Jesus apareceu para ela de maneira que somente um pastor amoroso poderia, e com mais compaixão do que ela jamais esperava. Ele a ajudou a descobrir uma nova vida, uma que ela nunca teria imaginado possível para alguém que se sentia tão perdida como ela. A seguinte história fala sobre eventos abusivos que podem ser perturbadores para alguns ouvintes. Embora o objetivo dessa história seja mostrar como Jesus ajudou Chrissy em suas provações, não desejamos perturbar nenhum ouvinte. Sinta-se à vontade para pular direto para o final deste episódio. Esta é a história de Chrissy. Algumas das minhas primeiras lembranças são de abuso. Eu não sabia que era chamado assim na época. Para mim, era apenas minha vida. Lembro-me de estar tensa, sempre em guarda, porque eu não sabia quando os gritos começariam ou terminariam, o que poderia ser jogado pela sala onde eu estava, ou quando a inquietação me encontraria como o alvo designado para alívio da dor de outra pessoa. Meus pais se separaram quando eu era pequena e depois eu morei com minha mãe e visitava meu pai nos finais de semana. Ela era uma mulher forte, mas frequentemente parecia encontrar namorados que eram ainda mais fortes. Agora vejo a dor que ela deve ter enfrentado silenciosamente pelos padrões que ela repetia, enquanto minha irmã e eu crescíamos. Nos mudávamos para morar com diferentes homens, ou eles se mudavam para morar conosco. Estranhos entravam e saíam, quase tão frequentemente quanto as substâncias que traziam consigo. Lembro-me aos 6 anos de encontrar o que pensei ser açúcar branco no banheiro e pensei, por que está em uma linha reta assim? Perguntar isso a eles me levou a sentir uma dor que ainda posso sentir em meu corpo ao lembrar, e aprendi a nunca mais fazer outra pergunta sobre qualquer coisa. Eu frequentemente via minha mãe com hematomas, mas não podia perguntar sobre isso também. Também vivíamos com homens que entravam furtivamente em meu quarto com frequência. Então aprendi a não dormir também. Às vezes, eu ficava fora de casa até escurecer o máximo possível. Estar sozinha em um desfiladeiro aos 7 anos era um alívio do caos. Parece loucura dizer, mas eu tive momentos bons no meio de todos os ruins. É por isso que a cura é tão complicada. Como criança, você quer segurança, você quer conexão. Então, os momentos de riso me jogavam em um mar profundo de negação, imaginando se talvez tudo estava na minha cabeça. E se a verdade era que nossa vida era alegre e feliz? Os altos extremos logo se transformavam em baixos extremos e me deixavam girando na maré, afogando, ofegante por ar e sentindo uma imensa vergonha e decepção de mim mesma por ter permitido que fosse enganada.
de novo. Não me lembro de ter me sentido segura em algum momento. Aos 10 anos, minha irmã mais velha fez um plano e nos tirou do ambiente mais abusivo que tínhamos vivido. Tínhamos armas apontadas para nós, ameaçando nossas vidas se saíssemos. Eu não conhecia Deus na época, mas à medida que a vida que tínhamos vivido diminuía no retrovisor de nosso caminhão em movimento, eu sentia algo desconhecido: esperança. Então, estávamos longe do passado, mas alguns dos padrões abusivos que eu tinha vivido me seguiram através da travessia de estado. A história que o abuso me contava era de que eu era um objeto a ser usado por outros, e embora estivesse mais segura, ainda não estava livre. Conforme eu crescia, todas as relações ou interações com o homem surgiam de uma pergunta ecoando no fundo da minha alma: eu sou digna de amor? As pessoas dizem que o tempo cura feridas, mas eu digo que o tempo intensifica as feridas e adiciona mais ao longo da jornada. Comecei a ter sintomas físicos de doença, a maioria dos quais era inexplicável para médicos e especialistas. Exames, remédios, prontos-socorros e cirurgias, causando uma quebra que ameaçava me engolir por inteiro. Eu era a garota abusada com uma reputação quebrada, e agora nem mesmo meu próprio corpo estava ao meu lado. Em meus 20 e poucos anos, o peso de tudo isso estava ficando mais difícil de esconder. Eu não sabia quem eu era ou o que eu queria fazer com minha vida, ou se sequer queria vivê-la. Minha irmã e sua família haviam se mudado recentemente da Califórnia para Oklahoma, no meio dos Estados Unidos, onde eu estava certa de que havia apenas arbustos balançando ao vento e nada mais. Eles começaram a frequentar uma igreja lá e logo me convidaram para visitar. No meu aniversário de 22 anos, fui visitá-los e concordei em ir a um evento para mulheres na igreja da minha irmã. Eu me senti deslocada e muito cética. No início, havia músicas, nenhuma das quais eu conhecia ou entendia, mas isso não importava. Eu vi mulheres com os braços no ar, cantando para o céu com tanta paixão. Isso me prendeu. Logo depois, uma mulher compartilhou sobre Jesus e seu amor por cada um de nós. Eu ouvi, mas não acreditava que isso pudesse ser verdade para mim. Quero dizer, na melhor das hipóteses, eu me sentia tolerada, mas escolhida? De jeito nenhum. Como se ela pudesse ler meus pensamentos, a mulher olhou diretamente nos meus olhos e disse: se você fosse a única pessoa na Terra, Jesus ainda teria vindo para morrer, apenas por você. Eu não me lembro de ter caminhado para frente, mas como se fosse puxada por uma corda, me encontrei na frente com a mão no ar, dizendo sim para a salvação. Eu achava que não havia como Jesus me amar, mas se houvesse pelo menos uma pequena possibilidade de que Ele pudesse, eu estava disposta a aceitar. Comecei a frequentar a igreja e a escola bíblica, mas mesmo assim, eu me aproximava de Deus como se estivesse o incomodando, como se estivesse a apenas uma oração errada de fazê-lo mudar de ideia sobre mim. Afinal, era isso que eu tinha aprendido, que o amor era condicional. Mas uma noite, cerca de 1 mês após entrar na escola bíblica, li no livro de Ezequiel, capítulo 36, o verso 26, que diz: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e, em troca, darei um coração de carne. Foi o primeiro versículo que li que parecia que ele estava lendo a minha alma. Eu não sabia que tinha um coração de pedra até ver que existia um tipo diferente de coração que eu poderia ter,
Eu repeti esse verso várias vezes. Eu lia em todas as traduções que podia, e enquanto fazia isso, observava como Deus poderia tornar meu coração ensinável e moldável. Ele queria mudar a maneira como eu via, não apenas a mim mesma, mas como via Ele também. Mas Ele não esperava que eu fizesse isso sozinha, então comecei a confiar em Deus. Quando há confiança, saímos da relação de vai e vem com Deus para vir e ficar. Quanto mais tempo eu passava lendo a Bíblia e descansando na presença de Deus, mais eu queria ficar ali. Eu não estava apenas experimentando um amor real, mas também estava começando a entender minha identidade. A Bíblia se tornou inestimável para mim. Página após página, história após história, eu sentia as pedras em meu coração se desfazendo. Comecei a ver o contraste entre o que eu acreditava sobre mim mesma e o que Deus acreditava sobre mim. Eu não sabia que estava acreditando em mentiras até ler a verdade. O inimigo e nossa história nos manterão amarrados, mas no momento em que começamos a ler o que Deus diz sobre nós, as mentiras se tornam expostas e questionáveis. As mentiras só têm poder se concordarmos com elas, mas Deus nos ensinará a reconhecê-las pelo que são, falsas e volúveis. Quanto mais tempo eu passava com Jesus, mais eu me tornava familiarizada com sua voz e para onde Ele estava me levando. Ele estava me pastoreando para uma vida melhor, que superava meus sonhos mais ambiciosos. Quanto mais eu o conhecia de perto, mais eu começava a me ver de forma diferente. Minha história não era mais minha identidade. Em vez disso, minha identidade foi encontrada na intimidade com Jesus. E nessa intimidade eu descobri meu destino. Cristo experimentou o amor de Jesus, parando em seu caminho para encontrá-la. Ela experimentou sua bondade e graça, pois ele se dispôs a encontrá-la em sua bagunça. Ele resgatou Cristo quando ela clamou por ele em um passado quebrado, e ele está pronto para fazer o mesmo por todos que o invocam hoje. Jesus não faz isso porque temos algo a oferecer a Ele, mas porque isso é quem Ele é, nosso pastor, nosso fiel protetor, nosso amoroso guardião, aquele que sempre fará o possível para nos encontrar. No próximo episódio, quero compartilhar outro aspecto de Jesus que pode surpreender. Quero falar sobre Jesus, o servo supremo, e como seu compromisso com o serviço destaca como o Salvador que faz o possível para ajudar quem precisa dele.